absorvendo, feito uma bucha assim, ó, né? Aleluia. Pois o Senhor, aleluia, Ele ministra aos nossos corações, né? Aleluia, né? Ele está entronizado, né, sobre os querubins, está sendo adorado, né, aleluia, constantemente, né, Ele habita no meio do louvor do seu povo, aleluia, né, eu tenho certeza que você já ouviu a voz do Senhor, já sentiu a presença dEle, aleluia, e nosso foco, nós viemos cultuá-lo, viemos entregar, aleluia, né, você lembra aqueles dois homens que foram até o templo, aleluia, né, e ele, aleluia, ele falava tantas coisas que ele fazia, mas o outro, ele disse, eu não sou digno nem de olhar para o teto, aleluia, tem misericórdia de mim. Os dois foram cultuar, mas a Bíblia diz que um saiu, aleluia, justificado, e o outro saiu, aleluia, né, aleluia, da mesma forma a qual chegou. Então eu tenho certeza que você não vai sair daqui nessa noite do mesmo jeito a qual você entrou. Se você chegou com o coração contrito, aleluia, se você chegou, aleluia, para entregar a sua oferta, sua vida como uma oferta agradável a Deus, eu tenho certeza que Ele, aleluia, aspirou como um cheiro suave, aleluia, e já te deu e vai te dar graça, e você vai sair daqui já pensando no próximo culto, aleluia, né? Como é maravilhoso, irmãos, aleluia, quando Deus fala com a gente, né? Quando Deus recebe nossa adoração, aquilo que vamos entregar a Ele é maravilhoso, a gente é completo. Ele não só enche, Ele preenche, aleluia, os nossos corações. Eu não sei você, mas eu sou tão dependente, irmão. Eu preciso tanto, aleluia. Bendito seja Deus, eu não sei você, mas eu preciso tanto, irmão, aleluia, né? E eu não vim, aleluia, simplesmente, eu falei ali o meu pastor na entrada, eu já vim ali, né, aleluia, vim baixando minha cabeça, meu pastor, eu vim cultuar, vim adorar, viu, louvado seja Deus, né, aleluia, e como é bom estar aqui, irmãos, aleluia, e eu vim dizendo, lutando com o anjo, dizendo, Senhor, tem misericórdia, né, o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado, né, aleluia, e eu não quero, Senhor, aleluia, eu quero dizer que, Senhor, eu estava dizendo aqui para Deus, Senhor, né? Eu não quero, Senhor, mostrar conhecimento, não, eu quero falar o que está em teu coração, porque tu quem sabe a necessidade da tua noiva, tu sabe, eu cheguei aqui com necessidade, com fome, com sede de Deus, não sei você, eu sei que também, né? A minha alma tem sede do Deus vivo, Davi falou, aleluia, como a costa suspira, ó, pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo, né? Aleluia, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Jesus é nossa justiça, você sabe disso, eu sei que os irmãos já sabem, os irmãos são instruídos aqui pelo nosso querido e amado pastor, louvado seja Deus, né? Jeremias 23, se não me falha a memória, versículo 5 em diante, se não me falha a memória, né? Naqueles dias seu nome será o Senhor é a nossa justiça, é o Jeová Tsidkenu, aleluia, né? Então, aleluia, né? Como é bom quando a gente vem com fome, vem com sede, e Ele é pão, Ele é água, e Ele alimenta nossa alma, irmãos, e a gente sai forte, né, feito diz no hino de número 8 da harpa cristã, diz assim, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, aleluia. Então existe uma extensão da nossa casa com a casa de Deus, amém, meus irmãos, louvado seja Deus, a gente recebe de Deus, primeiro a gente vem entregar, aleluia, a primeira parte do culto é entrega, né? A gente coloca tudo diante do altar dele, né? Aleluia, e depois também ele vem do alto, lá do trono do Supremo, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, do qual não há variação nem sombra de mudança. Mateus capítulo de número 8, e eu estava aqui dizendo, Senhor, meu Deus, tem misericórdia, me confia, Senhor, e na hora que o irmão estava cantando um corinho aqui, eu disse, oh glória, obrigado, meu Deus, capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Eu quero agradecer, né, a Deus pela confiança, pelo convite que a nossa querida e amada irmã, né, missionária Valderez nos fez, né, louvado seja Deus, nós, né, louvamos na mocidade, né, há muitos anos atrás, bendito seja Deus, e eu fico feliz, né, em saber que
Valderiz está dizendo, feito Josué, né, 24:15, se não me falha a memória, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma dádiva, feliz por ver, né, não só o pastor Jabras, acertei, como também o nosso querido presbítero Arlindo, com a sua digna esposa, nessa família maravilhosa, e os demais irmãos também, né, que faz parte aqui da família Adenac, que fazem parte da família de Deus e que vão morar no céu também. Muito feliz, irmãos, aleluia, né? Então, Mateus capítulo 8, aleluia, capítulo 8, aleluia, apenas um versículo da santa palavra do Senhor, aleluia, capítulo 8, e o versículo de número, eu sei aqui, os 9. Versículo 8, Mateus capítulo 8, verso 8, que diz assim: E o centurião, respondendo, lhe disse: Senhor, eu não sou digno de que tu entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Amém, meus irmãos? Só esse pequeno versículo aqui para a nossa meditação. Nesta noite, louvado seja o nome santo do Senhor, né? Aleluia. Que temos aqui, aleluia, né? A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, e tendo Jesus subido ao monte, aproximou-se dele os seus discípulos, e como tendo visto a multidão, passou-lhes a lhes ensinar, dizendo, aleluia, e narra ali as bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino do céu, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão fartos, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, aleluia. Louvado seja Deus, serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram, aleluia, os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, bendito seja Deus. E ele, aleluia, né, começou ali a narrar, né, aleluia, os assuntos, né, ali no monte, bendito seja Deus, né, luz do mundo, sal da terra, né, não penseis que vins revogar a lei, mas não vim revogar, vim cumprir, porque até que os céus e a terra passem, nenhum tio da lei passará, até que tudo se cumpra, bendito seja o nome santo do Senhor, né? Então, louvado seja Deus, capítulo 5, capítulo 6, a ansiosa solicitude pela vida, bendito seja Deus, ele ensina a orar, bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 7, aleluia, ele começa agora a juízo temerário, não Deus que é santo aos cães, as duas entradas, os falsos profetas, os dois fundamentos, aleluia, né? Os dois caminhos, louvado seja Deus. E quando ele, aleluia, conclui os seus mandamentos, a multidão estava maravilhada da sua doutrina, porque ele falava como quem tinha autoridade e não como os escribas, bendito seja Deus. E no capítulo 8, verso 1 diz assim: e tendo Jesus descido do monte, seguiu a multidão, né, que a qual estava ali também contemplando seus ensinos, e aproximando-se dele, um leproso, adorando, disse: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo sua mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Jesus tinha acabado de descer, irmãos, aleluia, né? Tinha acabado de expressar o seu sermão, bendito seja Deus, e descer do monte, né? E o capítulo 8, Jesus cura o leproso, Jesus cura o servo do centurião, Jesus cura a sogra de Pedro, Jesus meramente com a palavra expulsava demônios e curava muitas pessoas, louvado seja Deus. Capítulo 8, ele é, aleluia, recheado de curas, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus Cristo executou. Mas eu quero dizer para você que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Ele curou ontem, mas ele ainda cura hoje também, amém, irmãos? Cura a alma, cura o corpo e cura o espírito, bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o que acontece? Bendito seja o nome do Senhor, né? No texto a qual nós lemos, depois a gente continua aqui no capítulo 8, a Bíblia diz que entrando ele em Cafarnaum,
Bendito seja Deus. Um centurião aproximou-se dele dizendo: Senhor, o meu criado está enfermo. E ele mal termina de falar, Jesus Cristo diz: eu irei curá-lo. Aí o centurião disse: não, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele se humilhou. Existe um segredo, irmão, na humilhação, você sabia? Né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, se não me falha a memória, diz assim: rogo que os jovens sejam submissos aos mais velhos, no trato uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos e concede graça aos humildes, né? Graça, louvado seja o nome do Senhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, né? Para que ao seu tempo Ele vos exalte, né? Versículo 6, me falha a memória. Existe um segredo na humilhação, na adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, manda apenas uma palavra, e o meu servo sarará. Jesus olhou e disse assim: nem em Israel eu vi uma fé tão grande. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Nem, aleluia, mesmo em Israel eu vi uma fé tão grande. Mas eu digo a vocês: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Bendito seja Deus. Ele se humilhou, ele usou a fé, louvado seja Deus. E Jesus disse: aleluia, né? Vai, né? E seja feito conforme tua fé. Ele acredita na palavra de Deus, né? E ele disse: manda apenas uma palavra. E ele disse: olha, aleluia, seja feito conforme a vossa fé. E quando ele chega lá, o seu servo, que estava já numa situação, né, aleluia, né, muito difícil, estava restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele se informa a respeito da hora, foi exatamente naquela hora aqui. Não foi uma casualidade, não. Foi na hora que Jesus liberou a palavra. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu não sei, né, aleluia, se entrou alguém aqui nessa noite e deixou alguma situação difícil no seu lar, aleluia, ou alguém, uma situação, uma pessoa, mas eu quero dizer que, aleluia, ao comando da palavra de Deus, você pode chegar em casa e aquela situação pode estar resolvida. Bendito seja o nome do Senhor. Não precisa de muita coisa não, viu? O centurião disse: não, eu não sou digno que tu entre na minha casa, manda apenas uma palavra. Aleluia, né? E às vezes eu estou no culto, irmãos, e eu fico, né, aleluia, com os olhos fechados, aí os louvores estão sendo oferecidos diante do Senhor, e tem hora que o Espírito Santo ministra ao nosso coração, né? E eu fico feito aquele hino que a cantora Mara Lima diz assim: pega a tua parte, irmão, a mesa está bem farta. E ele ministra, ele libera na hora do louvor. Tem outro que vem e faz uma oração, e naquela oração ali ele também opera na oração, ele libera também. Aí pega mais um pouquinho, aleluia. Quando chega no final do culto, irmão, a gente já está com a nossa porção. Louvado seja o nome do Senhor, né? Manda apenas uma palavra, e às vezes a palavra, louvado seja Deus, ela vem por intermédio de um louvor ungido, vem também na ministração da sua santa palavra, mas ele não deixa ninguém, aleluia, sair de mão vazia. Ele se preocupa, ele sente, né? Louvado seja Deus. Você está lembrado do cego Bartimeu? Louvado seja Deus, filho de Timeu. Louvado seja Deus. Jesus vai passando naquela multidão, aleluia, e ele pergunta o que é que está acontecendo, porque ele escuta o tropel da multidão. Aí alguém diz assim para ele: é Jesus que vai passando. E ele começa a gritar: filho de Davi, tende compaixão de mim. Era a oração dele. Em outras palavras: sente a minha dor, olha a minha situação, vê minha miséria, tem misericórdia de mim. E os outros diziam assim: cala-te, cego, ele não vai te ouvir. Bendito seja Deus. E quando alguém dizia isso, aí era que ele erguia a voz e falava mais alto. Agora ele era um clamor, eu acho que era um clamor, irmãos. Aleluia, era um clamor: filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Aleluia, né? Ele não
ele não deu de ouvido, aleluia, né, aos amigos de Jairo. Aleluia, porque sempre tem alguém assim, irmão. A pessoa só sabe, né, onde está doendo, só sabe onde está apertando, né, cada um está passando, né, assim, irmãos. Então, aleluia, Jairo também estava num aperto, precisando da misericórdia de Deus, como centurião, como Bartimeu. Louvado seja Deus. E Jairo foi até, ele era o chefe da sinagoga, e foi até o Senhor e disse: Senhor, a minha filha está, louvado seja Deus, moribunda. Louvado seja Deus. O Senhor foi, aleluia, até lá, e eles disseram assim os seus amigos: não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. Aos olhos deles, dos amigos dele, não tinha mais jeito. Jesus olhou para ele e disse assim: não temas, creia somente. Jesus é o jeito que dá jeito àquilo que não tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como disseram para Bartimeu: cala-te, cego, os amigos de Jairo disseram, aleluia, disseram assim: não incomoda mais o mestre. E Jesus disse: não temas, creia somente. Louvado seja Deus. Não dê de ouvido às vozes ao contrário. Não dê de ouvido às vozes que não vêm do Senhor Deus. Você lembra dos amigos de Jó? Dos amigos de Jó, irmão. Eles passaram 7 dias ali sem ter uma palavra de consolo. Quando eles viram a miséria, a situação que deplorável que Jó, aleluia, ficou, eles ficaram 7 dias. Mas depois dos 7 dias eles começaram: tu está desse jeito, Jó, porque tu pecaste. Jó, confessa o teu pecado. Elifa, Zofar e Bildade eram um atrás do outro, acusando e Jó se defendendo, acusando, Jó se defendendo. Aleluia. Depois Deus levanta Eliú, louvado seja Deus. Depois o próprio Deus se levanta e entra no cenário, irmãos. Quem é este que encobre meus conselhos com palavras sem conhecimento? Bendito seja o nome do Senhor. E às vezes, irmão, bendito seja Deus, a dor é tão grande, né? Aleluia, que são poucos que sentem a sua dor, que tem compaixão, né? Mas o centurião, ele tinha 100 soldados, né, ao seu comando. Ele foi em prol de um soldado, viu? Aleluia, comparecer diante do mestre. Aleluia, às vezes você não está vendo, você não sabe de nada, mas na calada da noite o seu pastor está lá: Jesus, visita a tua filha, teu servo, o Senhor dá vitória, ajuda. E o centurião foi até ele e disse: Senhor, meu servo está enfermo. E Jesus disse assim: eu irei. Ele nem terminou de falar. Jesus disse: eu irei curá-lo. Não, eu não sou digno de que tu entre na minha casa, manda apenas uma palavra e o meu servo, aleluia, sarará. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então Jesus curou o leproso, Jesus curou o servo do centurião, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus curou muitas pessoas ali naquela região, aleluia, meramente com a palavra, viu? Aleluia, e além de curar fisicamente, ele também libertou muita gente ali, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 8. Mas depois, Jesus viu muita gente e começou a colocar a prova, né? Eu acho que é o versículo de número 18, e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. Às vezes Jesus testa a gente, sabia? Às vezes Jesus quer convidar eu e você para mais pertinho dele. Às vezes ele quer amadurecer a mim e a você, né? Louvado seja Deus. E ele disse assim: olha, louvado seja Deus, passemos para outra margem, né? Aleluia. Senhor, permite primeiro sepultar meu pai, deixe que os mortos sepultem seu morto. Louvado seja Deus. Senhor, onde é que assiste? As aves têm os seus ninhos, a raposa seus covis, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Entrando no barco, bendito seja Deus. A Bíblia diz que no mar da Galileia, mar de Tiberíades, se me falha a memória, e aleluia, que é um só. Louvado seja Deus. Quando de repente o vento começa a soprar ao contrário e começa a balançar o barco, Jesus estava no barco. Bendito seja Deus. Mesmo ele estando no barco, louvado seja Deus, mas o barco balançou, viu? E o vento, no pleno mar da Galileia, irmãos, aleluia, né? Balançou o barco e as ondas, aleluia, estavam cada vez se tornando mais, né, aleluia, mais difícil, né? E eles, perdendo o controle, né, foram até o mestre: mestre, não te dá que pereçamos, né? Jesus se levanta, aquieta o vento, acalma o mar,
né? Diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te, louvado seja Deus, e houve uma grande bonança, meramente com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja Deus, né? Existe um segredo tão grande, irmãos, na palavra de Deus, sabia? Louvado seja o nome do Senhor, né? Manda apenas uma palavra, louvado seja Deus, e o meu servo sarará, né? E ele acalma o vento, acalma o mar com a sua palavra, e a Bíblia diz que o barco chega ao seu destino, e eles descem, louvado seja Deus, do outro lado, louvado seja Deus, onde tinha serviço, tinha trabalho, né? Aleluia. A Bíblia diz que ali naquela cidade de Gadara, né, existia um espetáculo, irmãos, né? Existia um homem que andava peladão no meio da rua, tentaram prender ele com corrente, ele tinha hora que dormia no cemitério, tinha hora que ele dormia, aleluia, no monte. Era um caso sério, irmãos, ali, e ninguém conseguia prender ele, e Jesus foi e levou seus discípulos para lá, aleluia, né? Bendito seja o nome do Senhor. E quando chega, se deparam justamente, né, com aquela situação, né? Aleluia. Você sabia que Jesus Cristo coloca termo à guerra até os confins da terra? Às vezes a guerra do crente está aqui, está no trabalho, está em casa, aleluia. Às vezes está na igreja, louvado seja Deus, está aqui, está ali, mas Jesus coloca termo à guerra, só até aqui, até os confins da terra, quebra o ar, corta a lança, queima os carros no fogo, louvado seja Deus. Jesus ia colocar um ponto final naquela história, louvado seja o nome do Senhor, né? Aquele jovem chegou, aleluia, os demônios que estavam nele, aquela legião chega e diz assim: que temos nós contigo, ó Filho de Deus Altíssimo, viesse para nos atormentar antes do tempo? E Jesus, aleluia, mandou eles se calarem, né? E como é que vocês se chamam? Eles disseram: legião, porque somos muitos. Se nos expele, permite-nos entrarmos nos porcos. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus permitiu, tinha uma manada ali de cerca de 2.000 porcos, e quando eles saem daquele rapaz, entram nos porcos, os porcos se agitam, se precipitam despenhadeira abaixo, caem no mar, bendito seja Deus, porqueiros fogem para a cidade e vão anunciar, aleluia, tudo aquilo, e agora tem uma pessoa ali liberta. Agora tem uma pessoa ali que o rosto dela não era mais transtornado, aquela coisa feia, misericórdia. É tão feio, irmão, quando o diabo fica fazendo aquelas caretas, é uma coisa feia, né? Mas quando Jesus entra numa vida, que coisa tão linda, o semblante muda, né? O semblante muda, né? Bendito seja Deus, o jeito de pensar, de falar, de agir, né? Aleluia, muda por completo, espírito, alma e corpo. Jesus faz uma coisa tão linda, e de repente aquele rapaz já não era mais o mesmo. Aleluia. Os porqueiros chegam juntamente com os moradores da cidade, expulsam Jesus do seu território, e quando Jesus vai saindo dali, quem é que vai seguindo Jesus? O que era o ex. Aí Jesus disse assim para ele: não, volta para os teus e diz o que eu fiz contigo. Aleluia. E aquele jovem começa, aleluia, né, volta para os seus, né, aleluia, e começa a percorrer toda Decápolis. Jesus fez de um endemoniado um missionário. 10 cidades, Decápolis, né? Aleluia. Eu sabia o nome das 10, mas eu não vou arriscar dizer o nome das 10 cidades aqui não, senão pode ser que eu esqueça de alguma, aí fica feio. Mas era 10 cidades, né? Louvado seja o nome do Senhor. Citópolis, Canatá, Gadara, Gerasa, louvado seja Deus, Rafaná. Faz muito tempo, né? Eu estou um pouquinho enferrujado, mas vamos lá. Louvado seja Deus. Jesus se levantou, fez de um endemoniado um missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra da irmã Maria Madalena? Né? Aleluia. Jesus Cristo libertou ela de quantos demônios, irmãos? A palavra de Deus diz o quê? De quantos? 7. Lucas capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que é o versículo 3 ou é o 4. O Senhor a libertou, irmãos. O Senhor fez uma obra tão linda na vida daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fez uma coisa tão linda na vida dela, irmãos,
que chamava a atenção. Foi tão lindo, né? Eu já vi aquele que diz assim: vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando os teus sonhos saírem do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai contemplar o que ninguém ainda, aleluia, imaginou. Então, louvado seja Deus. Jesus fez uma coisa tão linda na vida dela, libertou-a, aleluia, né? Bendito seja Deus. E ela não seguia Jesus Cristo de longe não, viu? Ela seguia Jesus Cristo de perto. E quando ressuscitou, aleluia, quem foi a primeira pessoa que Jesus apareceu? Foi para quem? Aleluia, né? E tem pessoa que anda tão pertinho de Jesus Cristo, e Jesus sempre se revela para ela. Aleluia, no secreto, na calada, né? Jesus sempre, bendito seja Deus, está ali se comunicando, feito se comunicava com Adão na viração do dia. Bendito seja o nome do Senhor, não é que ele é mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus tem tanto poder. Uma palavra vinda da onisciência de Deus, irmão, pode mudar o curso da nossa história. Uma palavra, viu? Bendito, você pode dar um 360, assim, um 108 tão grande na vida do cristão. Uma palavra, surto efeito tão grande. Louvado seja Deus. Eu estava dirigindo, irmãos, eu volto para a palavra. Eu estava dirigindo um culto faz tempo, isso aqui eu acho que já faz uns 2, 3 anos. Eu dirigindo um culto de mocidade, e eu sentado ali no altar, e a gente não pode transparecer para a igreja, só a graça de Deus. E eu mais Deus, meu Deus do céu, e eu mais Senhor. Mas Senhor, meu Deus, me dê graça. E uma jovem, irmão, da mocidade, ela pediu a oportunidade para louvar, né? E a gente passou a oportunidade para louvar. E ela era Raimunda, viu? Aleluia. Mas ela pediu a oportunidade para louvar. Quem sabe o que é Raimundo? Levanta a mão. Eu acho que os irmãos sabem, né? Quem sabe o que é Raimundo? Pé na igreja e pé. Aleluia. Ela não era queimada dos dois lados, feita Efraim. Ela era feita um bolo queimado só de um lado. Aleluia. Mas o que acontece? Já viu o Ivonaldo Albuquerque? Diz assim: Deus é soberano, Ele faz o que quer. Aleluia. Deus é soberano. E ela recebeu a oportunidade, né? Aleluia. E o Senhor entrou em ação. Aleluia. Eu lá no altar, aleluia, só a graça de Deus, sem ter aparecido nada. Eu digo, eu estava uma angústia, uma tristeza no meu coração. Meu Deus, tem misericórdia. E quando aquela jovem começa a louvar o nome do Senhor, aleluia, mais uma vez estou aqui, ó Pai. Quero a tua graça sobre mim. São tantos os problemas e são tantas as barreiras para me impedir. Sem o teu consolo, há momentos que me fazem meditar. E o Espírito Santo trabalhando no meu coração. E eu me conectei com o trono, viu? Aleluia. Há momentos que me fazes meditar nos teus pensamentos sobre mim. São tantos os problemas e são tantas as barreiras para me impedir. A tristeza é como o mar tentando apagar os sonhos, sonhos que nascerão do teu coração para mim, Senhor. Eu já estava chorando, viu? Eu já estava soluçando ali, aleluia. E quando ela se alegrando no lugar, mesmo quando estou cansado. Era o cenário que eu estava vivendo naquele momento, irmãos. Na batalha pela fé, a tua sombra é o meu esconderijo, ó Deus. Quando penso em desistir, o meu Senhor me diz assim: se tu me amas, então guarda a tua fé, guarda até o fim. Jesus me renovou. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo de fortaleza, aleluia, né? Eu fiquei tão grato, irmão, aleluia. Deus me deu graça, Deus me renovou, aleluia. Eu saí dali, né? Aleluia. E a lágrima caiu, irmão. Bendito seja Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor.
né? Às vezes a gente vem até a casa do Senhor, mas Jesus sabe de tudo, sabia, irmãos? Poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Senhor Deus, Jeová, tu sabe, Ele sabe, irmão, aleluia. Aleluia, tu sabes, Ele sabe, irmão, Ele é onisciente, aleluia, Ele não só é onisciente, Ele também, aleluia, a presciência, Ele sabe ainda antes de acontecer, irmão, aleluia. Tu me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Tu me ama, amo. Tu me ama. Na terceira vez, aí Pedro lembrou que negou e começa a chorar e diz: tu sabes, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Se tu me amas, então guarda a tua fé. Não é tempo de parar, não é tempo de guardar as armas. Bendito seja Deus, né? Mas há momento, irmão, que o soldado de Cristo, ele pega as ferramentas que Deus confiou a ele, confiou, aleluia, sapato da preparação do evangelho da paz, escudo, espada, capacete, couraça. Jesus muniu o crente entrou numa luta tão grande com Jeová na frente, ele travou uma luta tão grande que aleluia, se fosse para olhar, Deus abriu os olhos dele, aleluia, para ele ver, tu vai passar por isso. Se ele soubesse, eu acho que ele não teria coragem. E ele lutou, venceu, mas tem momento que o crente, aleluia, ele está lá dentro da batalha e começa às vezes a ficar cansado, irmão. Arreia uma ferramenta, aí não percebe o escudo da fé, aleluia, ele vai assim, aí esquece uma sandália da preparação, só está com um pé da sandália e o outro pé está sem, mas está na guerra, viu? E na batalha, e o escudo começa assim, aleluia, a espada já, aleluia, aí vai ficando lento e vai, aleluia. Só que aquele que arregimentou para a batalha, ele está vendo tudo, irmão. Aí tem um hino que diz assim, ó: e Deus vem para mudar o rumo, para mudar a história, aleluia. Essa dor que outrora causou por dentro tanta agonia, e o Senhor, Ele chega, irmão, na hora certa. Eu gosto de observar, eu aprendi com as irmãs, que as irmãs são ótimas observadoras. Eu aprendi a observar também, né? Aí certa vez eu vi o Senhor falando com o pastor, e eu observando, aleluia, e o Senhor, foi numa vigília, aí Deus bradou e disse assim: pega tudo de volta. Deus deu muita munição para aquele pastor, Deus deu muita arma, muitos dons, Deus confiou, Deus plantou na alma dele muita coisa, né? Aleluia. Só que no meio da batalha, irmão, da luta, né? Louvado seja Deus, cuida de si, cuida da família, né? Cuida da igreja, cuida da casa, cuida do trabalho, né? Louvado seja Deus. Eu sei que não é só a liderança que tem vários ofícios, não, dona de casa também, louvado seja Deus, né? Cada um, até criança tem os seus ofícios, tem as suas responsabilidades, louvado seja Deus. E ele cansado já da batalha, mas a voz de comando da palavra de Deus, Deus disse: pega tudo de volta. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Pega tudo de volta, irmãos. Se aquele homem, irmão, aleluia, né? Pegou tudo de volta e se colocou de pé diante da presença de Deus, com todas as ferramentas embanhadas que Deus confiou para ele, pronto para entrar em mais uma batalha, aleluia, pronto para entrar em mais uma guerra, porque ele já vinha de tantas outras já vencidas, de tantas batalhas, de tantas guerras, mas só que agora Jesus mandou ele pegar tudo de volta, porque ele ia enfrentar mais outro duelo, para ter mais outras vitórias, aleluia, aleluia, aleluia. Tanta vida foi beneficiada, irmão, tanta vida foi abençoada, foi beneficiada, foi salva, ele foi canal para tanta gente, irmão, mas só que agora, aleluia, né? Mas Jesus disse: pega tudo de volta, aleluia. Ele banhou as armas, tudo de volta, irmão, bendito seja Deus, e estava, aleluia, pronto para entrar em mais outra guerra, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque tem hora que o soldado está ferido, irmão. Já viu? Soldado ferido,
O rei conta contigo, mesmo o sangue jorrando e as forças acabando, é preciso luta. Soldado ferido, o rei manda te dizer: a guerra está se acabando. Vence mais esta batalha. O rei conta com você. Louvado seja Deus. Cada um tem um combate, irmão, né? Ninguém está de fora, não. Aí Paulo diz: eu combati o bom, completei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Paulo dizia sempre para Timóteo: combate o bom combate na fé, né? Firmado nas profecias que de antemão fosse, aleluia, objeto, né? Bendito, combate firmado nela, aleluia. Deus confia uma palavra para o crente, irmão. E o crente, confiando naquela palavra que Deus deu, começa a marchar, começa a andar na presença de Deus, a marchar na terra, fazendo a obra, firmado naquela palavra que Deus deu, viu? Impossível aos olhos de bem muita pessoa, mas Deus deu a palavra e gerou fé no coração daquela pessoa, e ela acredita que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. O crente segurado, firmado naquela palavra, ele caminha tanto, irmão. E vai. Mas chega um momento que a dúvida quer entrar. O tal do será quer entrar. Jesus Cristo chega bem pertinho, irmão. Jesus Cristo chega bem pertinho e renova, irmão. Aleluia. Renova a palavra, renova as forças. Louvado seja o nome do Senhor. Segura pela mão, diz: olha, falta bem pouquinho, caminha mais um pouquinho que está chegando aquilo que eu te falei. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, louvado seja Deus, né? Salmo 119, versículo 49, Davi disse assim: lembra da palavra que disseste ao teu servo, na qual tens me feito esperar. Louvado seja o nome do Senhor, né? Jesus liberou uma palavra para você. Guarda, irmão. Guarda a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Havendo dito não faria, havendo prometido não executaria. Então guarda o que Deus falou para você no teu coração. Aleluia. Guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda o que tens, louvado seja Deus, não deixa Satanás arrebatar do teu coração aquilo que Jesus falou para você. A Bíblia diz na parábola do semeador que quando aleluia, a semente é plantada, né, em solo, qual solo, meu Deus do céu, né, à beira do caminho, ouve a palavra e não entende, aí vem as aves e arrebata a semente, né? Então entenda aquilo que Deus falou para você. Louvado seja o nome do Senhor. Tem meio minuto. Aleluia. Entenda aquilo que Deus falou para você, né? Coríntios, capítulo 1, verso 26, né? Reparai, pois, na vossa vocação. Não perca de vista a vocação que Deus deu a você. Não saia da vontade de Deus para a sua vida. Você quer ver o peixe fora d'água? É um perigo, irmão. Assim é o crente fora da vontade de Deus. É um problema, irmão. É um problema grande. Mas o crente na vontade de Deus é outra coisa. Enquanto ele está fazendo a vontade de Deus, enquanto ela está fazendo a vontade de Deus, Deus está cuidando da casa, da família, Deus está cuidando do alimento, Deus está cuidando do lar, Deus está cuidando de tudo, zelando por Jerusalém com grande empenho. Então faça a vontade de Deus, não baixe a guarda. Louvado seja o nome do Senhor, faça a obra do Senhor. Aleluia. Reparai, você não pode perder de vista a sua vocação. Aleluia, né? Veio de Deus, né? Aleluia. Ele usa o anjo confirmando, mas vem do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Enquanto você faz a vontade de Deus, eu conheci um Senhor. Ele não queria oportunidade dentro da igreja. Ele ia cultuar, ficava lá com a família dele, mas ele não queria. A vocação, o negócio dele era fora. Ele, já um senhor, né? Pegava a Bíblia assim, ele era bem quadradão.
eu tive o prazer de contemplar com meus olhos. Ele pegava a Bíblia, a esposa, a filhinha, né? Pegava a literatura, ia evangelizar, aí ele dizia assim para a pessoa: você aceita uma literatura? E quando a pessoa dizia aceito, que ele olhava para a pessoa olhava para ele, Deus mostrava a vida da pessoa para ele, ele dizia 3 palavras, começava a chorar, a pessoa começava a chorar também, aceitava Jesus Cristo. Ele era um pescador nato, que coisa linda, irmão. Fora daqui, lá fora, ele pescava, ele ganhava tanta vida para Jesus. E eu vi aquilo, eu fiquei feliz, porque cada pessoa tem um dom diferente. Agora, na igreja, ele não queria, e ele entregava as vidas para a campanha de discipulado. Os discipulavam a pessoa, a campanha de discipulado, depois ia para a doutrina, a pessoa era batizada nas águas, o reino de Deus ia avançando, louvado seja Deus, ia ganhando. Cada pessoa tem um dom, irmão, diferente. Se Deus te chamou para orar, gasta tempo orando. Aleluia. Não é pouco não, muito pode com sua eficácia a súplica de um justo. Aleluia. Tem pessoa aí no mundão fora que está viva ainda porque tem uma mãe de joelho. Aleluia. Né? Às vezes tem parente que Satanás não conseguiu tragar porque a pessoa está blindada pela oração. Aleluia. Está blindada pela oração daquela pessoa. Não deixa de orar. Não deixa. Não. Agora o Satanás é tão sujo que às vezes ele quer colocar na mente da pessoa: não, Deus não está te ouvindo, não. Tu não está vendo nada, tu não está vendo nenhum sinal. Quanto mais tu ora, está complicando o quê? O quê? Aleluia. Aí diz assim: sabes tu como Deus opera? Eu, quando me converti, irmãos, prometo, meu pastor, que já chegou o horário, eu passei por uma prova tão grande. Todo mundo podia morar dentro de casa e eu fiquei morando no fabrico da minha mãe, atrás da minha casa. Minha mãe mora aqui na Vila Kennedy e eu tinha que me virar. Eu novinho, me converti com 17 e todo dia de madrugada eu cantava 3 hinos da harpa e orava, né? Minha mãe, que era a coluna, se afastou, nenhuma das minhas irmãs crente, ninguém em casa crente, e eu crente, novo convertido, a chama do primeiro amor ardendo. E eu, madrugada, cantava 3 hinos bem baixinho e orar. Aí o Senhor disse assim: como eu te trouxe, eu vou trazer tudinho. Você não pode parar de orar. Você não pode parar. Não deixe de orar pela sua família, pelo seu lar, pela sua parentela. Não deixa. Aquela pessoa que é bem complicada, Jesus pode fazer dela um crente salgado, aquele de encaicar, aquele crente que é bem crente mesmo, aquele que hoje não quer nem saber. Minha irmã não suportava ouvir minha voz, se intrigou de mim. Aleluia. Né? A outra me chamava de que eu estava ficando louco. Jesus pegou a primeira mais nova. Ela exageradamente, ela estava muito mundana e vaidosa demais, porque Satanás pensava que era dono da vida dela. Só que Jesus que chegou, o Senhor libertou ela, deu uma descarga em Satanás tão grande que ele pensava que era dono da casa. Só que Jesus é o mais valente. Aleluia. Ele libertou ela. Aleluia. Depois que libertou, Jesus fez uma coisa tão linda, irmãos. Aleluia, o Senhor usava ela de uma forma tão linda. Assim que ele libertou ela, aleluia, ele botou ela na batalha, irmãos. Deus tomava ela assim, de uma forma tão linda, usava na profecia, né? Bendito seja Deus, um cântico espiritual que a gente não escuta aqui na terra. Aquele cântico, irmãos, que ela era uma coisa, e eu dizia: mas Senhor, eu mais tempo de crente do que ela, como eu queria ser assim, mas cada um é na sua área, né? A outra, minha voz incomodava. Eu andava feito uma, eu vou dizer a palavra, é engraçada, eu andava feito uma múmia. Uma múmia, eu estou brincando, uma múmia, não é uma múmia não. Eu andava calado, porque minha voz incomodava ela, né? Eu ganhei ela para Jesus chorando dentro de casa. Ela depressiva lá, chorando. Jesus me deu a palavra no livro de Jó, né? Aleluia. O Senhor diz assim: a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir pensamento e intenções do coração, ao ponto de dividir alma e espírito, junto e medula. Deus me deu a palavra, e quando Deus dá a palavra, irmão, Ele se responsabiliza, né? Ela estava intrigada, mas o Senhor me deu a palavra, eu falei, irmão, ela começou a chorar, a soluçar, aceitou Jesus chorando dentro de casa.
Ela é crente, meu cunhado é crente, meus sobrinhos são crentes, as esposas do meu sobrinho e da minha sobrinha são crentes. Bendito seja Deus. Só faltam os 2 homens. Aí eu escutei quando Jesus falou para mim, para a mais nova: como eu te trouxe, eu vou trazer tudinho. Eu escutei quando ele disse para a mais velha: como eu te trouxe, eu vou trazer tudinho. Não pare de orar pelos seus. E antes de me casar e de me sair, aleluia, para a casa da minha mãe, eu ganhei a minha vizinha de um lado, a vizinha do outro lado, louvado seja Deus. Aí ficou aquele quarteirão ali, uma casa atrás da outra, tudo crente. Quando ia orar, todo mundo, extensão de fogo, aleluia. Ora pelos teus vizinhos, ora pela rua que tu mora, crente. Crente, tu é agente de Deus. Quando você ora, Deus move as coisas do lugar. Bendito seja Deus, né? Bendito. Não se viu, nem se ouviu, nem se percebeu nem se apercebeu um Deus além de ti, que trabalha em prol daquele que nele espera. Às vezes você não está vendo nada, mas Deus está trabalhando. Deus está quebrando laço de morte. Bendito seja Deus, fechando a boca do leão. Deus fecha sepultura, irmão. Bendito seja Deus. Não para de orar, crente. Acredite que Deus, ele trabalha. Não deixa de interceder, não deixe Satanás esfriar teu coração. Eu quero dizer que através da oração da sua vida, Deus vai fazer uma coisa muito maravilhosa. Não para de orar, não. Você não precisa dizer para ninguém que ora. Você precisa orar. Não precisa dizer para ninguém: gaste tempo com Jesus. Eu posso dizer só a última experiência, pastor? Prometo que depois eu devolvo, senão o pastor nunca mais chama aquele menino. Ele vai dizer assim para a missionária: não chama mais aquele pastor não, viu? Toda vez que você chama ele, aleluia, né? Vou dizer o último exemplo. Irmãos, antes de me casar, bendito seja Deus, 1 João capítulo 5, verso 13, o título de algumas traduções diz assim: o poder da intercessão. Aleluia. Eu me lembro que eu entrava no meu quarto, fechava a porta, eu novo convertido, viu? Antes do culto, umas 4 horas da tarde, aí eu ia orar. Aí eu esquecia do meu problema, das minhas coisas, e começava a interceder pelos meus irmãos, pela minha família, pelos meus parentes, pelos irmãos da igreja, pelo ministério, pelos conjuntos. Eu gostava tanto da mocidade, eu amava tanto, eu queria que todo jovem de Caruaru cantasse naquela mocidade para sentir o que eu sentia. E eu começava a orar, a interceder. Quando eu orar passava, e quando não terminava, era que eu vinha me lembrar de mim. Minha mão já estava, aleluia, né, ali encharcada não era suor normal não, mas de azeite, irmão. Eu já estava molhado assim de azeite. Aí no final eu orava por mim mesmo, pela minha saúde, bendito seja. Mas eu vinha se lembrar de mim, aleluia. Já no final, existe um segredo na intercessão. Às vezes Deus permite você sentir o que alguém está passando, aleluia. Deus, através da oração, Deus abre a porta da revelação também, viu? Bendito seja Deus. Você lembra que Daniel era um homem de oração? E lembra também que ele caminhou, que Deus abria a porta, Deus revelava muita coisa. Então vale a pena você gastar tempo com Jesus Cristo. Por quê? Por quê? Né? Aleluia. Jesus tira as dúvidas do teu coração. Toda dúvida ele tira do coração. Ele coloca a certeza dentro do teu coração. É por aqui, aquilo ali, é isso aqui, aquele outro negócio, aleluia. O Espírito de Deus testifica, você sabe, você não está só, aleluia, o crente, irmão. É que como é maravilhoso quando ele está dando Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero dizer, encerrando aqui a palavra, louvado seja Deus. Combata firmado naquilo que Deus falou para você. Combata o bom combate da fé. Guarda a sua fé. Judas capítulo 1, não é só tem um capítulo, bendito seja Deus. Ele disse assim: olha, eu queria corresponder com vocês, ele falando para os seus filhos na fé, eu queria me corresponder com vocês a respeito da comum salvação, mas eu achei-me obrigado a exortar vocês a batalharem pela fé que de uma vez por toda foi dada aos santos. Um apologista defenda a sua fé. Satanás quer minar a tua fé, ele quer roubar tuas convicções. Por quê? Né? Aleluia. Você, convicto daquilo que Jesus falou com você, aleluia, você é uma dinamite na mão do Papai do Céu, pronta para ser jogada na seara dos filisteus. Bendito seja Deus, né? Aleluia, né? Conquiste aquilo pelo qual você foi para aquilo, conquiste aquilo para qual você foi conquistado. Você foi conquistado para conquistar. Amém, irmãos? Aleluia. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado a perfeição.
Irmãos, contamina, eu julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, aleluia, superação, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Você não pode perder, existe um alvo na vida de cada crente, existe uma meta, um objetivo que nasceu no coração de Deus, um caminho a ser trilhado. Bendito seja Deus. Deus não deixou nem eu nem você de mão vazia, não. O Senhor confiou a mim e a você um talento, aleluia, confiou uma ferramenta. Não enterra, não. Bendito seja o nome do Senhor, né? Deus sabe porque entregou a Daniel, a Sadraque, Mesaque e Abednego aqueles talentos, aquelas, né, sabedoria, conhecimento e entendimento em toda a língua da cultura, né, aleluia, ali, né? Mas a Daniel deu visão, interpretação, deu algo a mais Deus sabia. Será que ele não sabia, né? Será que ele não sabia que ele ia precisar, né, que o rei ia ter o sonho, né, e que nem mago, nem astrólogo, nem caldeu, né, ninguém soube, né? Vai chamar quem? Aleluia. A gente tem um diácono lá na igreja que ele diz assim: aleluia. Aleluia, não é? Aleluia, né? Bendito seja Deus. Então, Deus confiou algo a você, não enterre. Não enterre. Ora que Jesus Cristo vai cada vez mais afiar a ferramenta, né? Coloca nas mãos do Senhor Jesus Cristo, né? Bendito seja Deus, que Ele aperfeiçoa. Eu quero agradecer ao Senhor Deus, peço perdão, né, que a gente passou um pouco aqui, peço perdão ao meu pastor e aos amados irmãos, mas eu quero agradecer por estar aqui dando testemunho, né, da pessoa bendita de Jesus Cristo, né? Quero dizer para você, em nome de Cristo Jesus, que o nosso limite é o céu. Amém, irmãos? E está chegando a hora, o relógio de Deus está marcando o último segundo agora. Está chegando a hora da tua vitória. A nossa vitória está chegando, a nossa redenção está mais próximo do que você imagina. E quando chegou perto da meia-noite, o sono veio sobre as nécias e também sobre as veio sobre as nuvens. Mas só que mesmo veio com sono, as prudentes se preocuparam com a sua lamparina. Então, em nome de Cristo, não baixa a guarda, não. Não é para aparecer a conta com você. Amém, irmãos? Amém. Quero agradecer essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus e devolvo a direção em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe em Cristo Jesus todos os irmãos. Glória a Deus, queridos. Amados irmãos, eu tenho apenas 1 minuto, queridos, só para dar os avisos. Amanhã nós temos o trabalho do lanchão para os moradores de rua. Orem, intercedam por esse trabalho. No sábado temos o ensaio das irmãs, não é? Para o congresso, aqui na sede, que hora? Às 18h30. As irmãs do grupo se organizem para estar aqui, para oferecer o melhor para o Senhor. No domingo, Escola Bíblica Dominical pela manhã, às 9 horas, e às 17h30, o culto da família lá em Encruzilhada, com a ceia no domingo, né? Aqueles que puderem nos ajudar no domingo lá na ceia, será muito bem-vindo. E às 19 horas, o culto da família aqui na sede, com a ministração da nossa amada missionária Isabela, né? No sábado à noite, enquanto as irmãs estão ensaiando aqui, o Júnior vai me representar num evento. Não sei se vou pedir para o evangelista se puder ir com ele, enquanto as irmãs ensaiam aqui, lá um culto de ação de graça lá do presbítero Marinaldo, e eu estarei lá em São Domingos, ali entre Brejo e Santa Cruz, ministrando a palavra lá, para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, devolver aqui para a nossa amada missionária Gisele para orar, e o presbítero Arlindo dar a bênção para nós. Agradecer ao pastor Hélio mais uma vez, está conosco, uma alegria enorme tê-lo conosco, amado pastor. Leva o nosso abraço para a família, para todo o ministério, e seja sempre muito bem-vindo no nosso meio. Amém? Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quantos vão estar orando pela vida do pastor Helder para estar aqui muitas vezes com sua família e ministério também? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Conforme orienta nosso pastor Gabriel, assim oremos. Soberano Deus, Pai amado e querido, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, isso na brilho da tua santidade.
Senhor, te agradecemos, Senhor, meu Pai, por estarmos nessa noite, Senhor, cultuando ao único Deus ao qual nós servimos, Pai. O único Deus, ó Pai amado, que é quando nós confiamos, depositamos toda a nossa confiança, Pai amado e querido. Vai visitando, Senhor, a cada família, Senhor, levando de volta para os seus lares, debaixo da tua proteção, Senhor, meu Pai. Meu Deus, porque eu creio que esse culto chegou às suas laranjas como aroma suave. Seja com cada um que esteve louvando, adorando, agradecendo o teu santo nome, Senhor. Cada oportunidade eu creio, Senhor, meu Deus, que o Senhor recebeu o culto, porque o culto foi para o Senhor, ó Pai. Nós estamos aqui para te buscar, invocar o seu santo nome enquanto o Senhor está perto, porque nós sabemos que dias difíceis, presos só os trabalhosos virão, Senhor. Mas aqui tem uma igreja que ora, aqui tem uma igreja que intercede pelo próximo, aqui tem uma igreja, Senhor, meu Pai amado e querido, lavada, remida pelo teu sangue, que está, Senhor, meu Deus, buscando o alvo, e o alvo é o céu, Pai amado. Também as vidas para o teu reino, Senhor. Meu Deus, assim te apresento a cada um, Senhor, meu Pai amado, a cada pedido de oração, quem está de frente desse hospital, nos demais hospitais, Senhor, meu Pai, é culto ciclo de oração, superação de traumas e milagres, e nós estamos aqui orando e agradecendo o teu santo nome, Senhor amado, porque somente o Senhor é Deus do impossível. Salva o presidente da República, salva a sua família, Senhor, vai visitando a Israel, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, Pai. Vai salvando, Senhor, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós te apresentamos dizimistas, ofertantes da tua casa, Senhor. Aqueles que estão clamando por uma porta de emprego, abra as comportas do céu, Senhor, para que venhamos honrar com os nossos compromissos nesse plano terreno e teu nome ser glorificado. Eu te apresento, Senhor, meu Deus, a saúde de todos os irmãos que aqui se encontram. Meu Deus, em nome do teu filho amado, te apresento o meu lar, Senhor, a minha vida, Pai, porque eu creio, Senhor, meu Deus, que faz a sua palavra, e eu creio, Senhor, que chegar em casa, a água vai estar bem melhor, Senhor amado e querido. Em nome do teu filho amado, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. E toda a igreja concorda com todos juntos? Amém. Receba uma bênção apostólica. Que o grande amor de Deus e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus o Cristo e as doces consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos os amados irmãos, não só hoje, mas até a volta do Senhor Jesus, para nos buscar para a vida eterna. E todos nós que nele cremos e confessamos e com muita alegria o esperamos, dizemos todos juntos, amém. Glória a Deus.